Bom, pessoal, vamos então dar continuidade à nossa aula de centro cirúrgico. Hoje é a nossa aula 2 e a gente vai falar um pouquinho da atuação da equipe do centro cirúrgico e do período perioperatório seguindo o nosso plano de aula, tá? Vou pedir novamente para vocês acompanharem lá no livro do volume 2, a partir da página 430, e como eu tinha dito a vocês, não está separado por tema lá, né? Como nós vamos ver aqui, mas é um material complementar para vocês lerem. Então eu peço para que vocês também acompanhem pelo livro para poder conseguir pegar todo o conteúdo, tá? A nossa avaliação, só lembrando vocês, ela será na nossa quarta aula e sim, serão retiradas as matérias, né, do conteúdo do livro também. Então, para a gente entender um pouquinho, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho do período perioperatório, tá? É importante que a gente saiba que o termo perioperatório ele é empregado para descrever todo o período de cirurgia, incluindo até o momento antes do paciente operar até o momento depois que ele opera. Então, quando eu falo em perioperatório, eu estou falando de toda essa fase. E aí, essa fase, ela consiste em pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. Então, lembrando que desde o momento que o paciente decide que vai fazer a cirurgia, já é considerado o período perioperatório. Então, perioperatório é isso, descreve todo o período da cirurgia. Falando especificamente do período pré-operatório. Então, o pré-operatório, olha lá, é o período de tempo desde que é tomada a decisão da cirurgia até o paciente ser transferido para a mesa operatória. Então, aqui a gente está simulando, né, vendo nessa imagem, um caso de um paciente que vai fazer uma cirurgia eletiva. O que é isso? Gravem esse termo eletivo. Significa que é uma cirurgia programada. Então, é uma cirurgia que tem data e hora para acontecer. Significa que o paciente não tenha uma urgência em operar. Ele pode agendar o momento mais propício para ele, para a equipe que ele quer operar. Então, nessa condição aqui, é uma consulta, e desde o momento que ele faz essa consulta, e aqui, tanto o médico quanto o paciente decidem o dia que ele vai ser operado, já é considerado o período pré-operatório. E esse período pré-operatório, ele só termina quando o paciente deita na mesa de cirurgia e inicia-se a cirurgia. Então, pré-operatório é tudo o que acontece, ou seja, tudo que antecede o momento da cirurgia. E aí, qual que é o nosso papel em relação ao período pré-operatório? É lógico que lá no consultório, como a gente viu aí na imagem anterior, nós não temos atuação, porque nós estamos dentro do hospital, né, e nós aguardamos o paciente chegar para nós para fazer a internação. Então, nós não temos um papel efetivo lá no consultório do médico. Todas as orientações que ele vai receber são advindas do médico lá no consultório. Mas, quando esse paciente chega para nós no hospital, a partir daí é que acontece a atuação da enfermagem. Então, qual que é o nosso dever quando o paciente chega no centro, na unidade hospitalar, com uma programação cirúrgica? Então, a primeira coisa, a gente vai conferir a identificação do paciente. Então, a gente tem que saber que aquele paciente é aquele mesmo. Isso daí vocês já devem ter aprendido lá em introdução. Quais são os dois indicadores, pelo menos os básicos, né? A gente sempre procura utilizar dois indicadores para a identificação correta do paciente. Então, aqui a gente procura o quê? Para fazer a identificação do paciente, conferir dois indicadores, que seriam nome completo e data de nascimento. É claro que esses dois indicadores, eles podem variar de um hospital para outro. O próprio hospital é que vai decidir qual indicador ele quer utilizar como um identificador do paciente. Mas a maioria dos hospitais utilizam sempre dois, e a maioria deles também utilizam nome completo e data de nascimento. Então é importante que a gente confira, e aí a gente vai sempre perguntar para o paciente e fazer a conferência da pulseira de identificação dele, para ver se aquele paciente é ele mesmo. A gente confere a lateralidade do procedimento. Então, veja, caso pertinente, né? Eu coloquei aqui para vocês. Quando o paciente está com a gente lá na clínica, a gente já fez a identificação dele e a gente precisa saber o que ele vai operar. Vamos supor que ele vai operar o membro superior esquerdo. É necessário que o médico faça uma demarcação cirúrgica
no local onde ele vai operar. O que que é uma demarcação? É um círculo, como eu estou fazendo aqui com a setinha, pode ser um X, pode ser um X no membro, pode ser uma bolinha, pode ser um pontinho, não importa. O importante é que aquele membro esteja identificado. Por quê? Depois que o paciente dorme, não é mais possível que ele mesmo confirme, né, qual é o membro correto que ele vai operar. Então, como eu disse na aula anterior para vocês, todos os membros do nosso corpo, ou todos os órgãos do nosso corpo, ou todas as regiões que forem duplas, que tiverem duplicidade, é necessário que, antes do paciente ser encaminhado ao centro cirúrgico, faça-se a marcação de lateralidade. E é nosso dever conferir. Conferir o quê? Se o paciente está demarcado, se ele está de acordo com aquele local e se na documentação do paciente está descrito a lateralidade correta. Por que que a documentação tem que estar de acordo com o procedimento correto que vai ser feito? Porque depois que o paciente dorme, não tem com quem a gente confirmar. E a gente vai confirmar justamente com a documentação. Então, nós temos que confiar no que foi escrito e no que foi demarcado no próprio paciente. A gente transporta o paciente do leito de internação até o centro cirúrgico. Então, nós que atuamos lá no centro cirúrgico, quando chegamos no período pré-operatório, ou seja, quando a gente chega lá na unidade para receber, né, para pegar esse paciente para fazer a cirurgia, é nosso dever fazer esse transporte do paciente com segurança da unidade clínica até o centro cirúrgico. É claro, gente, que eu estou passando para vocês uma rotina que pode variar de um hospital para o outro. Existem alguns hospitais que quem faz essa transferência é o pessoal da própria clínica. Aqui eu estou dando um exemplo de um hospital que quem faz a transferência é o centro cirúrgico. Então existe essa possibilidade também, tá? Da equipe transportar, a equipe do centro cirúrgico, ir até a unidade de internação e transportar o paciente até o centro cirúrgico. Claro que a gente tem que fazer essas conferências antes, né? Outra coisa que a gente faz também é aqui, ó, garantir que a documentação cirúrgica esteja assinada pelo paciente e pela equipe médica. Existe um termo, e no próximo slide eu vou mostrar para vocês mais ou menos um exemplo, que é um termo de consentimento livre esclarecido para a cirurgia invasiva. Então, nenhum paciente pode operar sem esta documentação. Essa documentação precisa existir e ela é que garante que o paciente recebeu todas as informações sobre o procedimento e está de acordo com todos os riscos e todos os benefícios que pode acontecer a partir da cirurgia. A mesma coisa vai acontecer com a anestesia. Então, existe uma documentação do termo de consentimento para a cirurgia e uma documentação, um termo de consentimento para a anestesia. Isso garante o quê? Que o médico cirurgião e o médico anestesista tenham explicado exatamente todos os riscos, esclarecido todos os riscos para o paciente. Além disso, tem aquela avaliação pré-anestésica que eu também falei na aula anterior. Aqui é onde o médico anestesista conversa com o paciente sobre todos os riscos que ele tem e também colhe dados de seus antecedentes. Então, é nesse momento que o anestesista vai saber se o paciente tem algum problema de saúde, alergia a alguma medicação, intolerância a alguma medicação. E tudo isso é documentado e registrado nesta avaliação pré-anestésica. Então, basicamente, de documentação, o que é primordial que se tenha antes de qualquer paciente operar são esses 3 documentos aqui: o termo cirúrgico, o termo anestésico e a avaliação pré-anestésica. É lógico que não é só essa documentação que existe no prontuário de um paciente. Vocês provavelmente já tiveram contato com o prontuário e sabem que existem outras documentações, como ficha de internação, avaliação da enfermagem, anotação da enfermagem, prescrição médica. Existem todo um outro conjunto de documentação que vai fazer parte do prontuário. Mas sem estes 3 documentos, o paciente não pode ser encaminhado para o centro cirúrgico para fazer uma cirurgia, tá? Aí a gente, então, depois que fez a conferência disso tudo, vamos realizar o transporte de maneira que garanta a segurança do paciente, como transportando esse paciente em cadeira de roda. Se for em cadeira de roda, tem que estar com os pés apoiados, garantir que esse paciente não caia para frente, que ele esteja vestido adequadamente, né? E se for em maca, que
as grades estejam elevadas e que a cada parada de maca ela esteja travada para em qualquer movimentação do paciente ela não caia, né? Ela não se movimente e coloque em risco o paciente, tá? A gente tem que fazer, então, a higienização da maca após o uso dela, porque se você está no transporte de um paciente, é lógico que você não fará somente esse, né? Eu cheguei a comentar com vocês na aula passada que a atuação do auxiliar de enfermagem no centro cirúrgico, hoje, na maioria das instituições, é um pouco mais restrita. O que é isso? Ela é feita por auxiliar de enfermagem, né? Então, os auxiliares de enfermagem, eles ficam mais restritos ao transporte, que eu até coloquei o termo para vocês utilizado, que é o maqueiro, né? Então, normalmente, o auxiliar de enfermagem fica somente nessa função. E é aí que ele vai realizar todas essas atividades que eu coloquei aqui para vocês. Aqui eu deixei mais ou menos um termo para vocês verem como é a carinha dele. Então tem que ter a identificação do médico. Aqui, se fosse um hospital, teria a identificação do hospital. Ou seja, esse documento tem que ser em um papel oficial. O que é um papel oficial? Um papel timbrado, ou seja, tem a identificação aqui do hospital. Aqui no caso é de uma médica, né? Então aqui tem a identificação dela. Tá escrito o nome do documento e aqui vem as informações que o paciente precisa saber, tá? Aqui tá vendo, ó, tem a identificação do hospital e aqui é necessário que tenha a assinatura do paciente e depois a assinatura do médico. Reparem que aqui, ó, tem o procedimento que o paciente vai fazer. Então, o termo de consentimento precisa ter o nome do hospital, o nome do documento, o nome da cirurgia e as assinaturas. Aqui não tem assinatura porque não permite, né, a exposição de um paciente. Então, por isso que eu não coloquei a assinatura aqui. Mas é imprescindível que tenha a assinatura de um lado do paciente e do outro lado do médico. Aqui embaixo, ó, divide na metade aqui para baixo, é o termo de consentimento da anestesia e sedação. Ó. Então, tem a mesma carinha, o logo do hospital, a identificação do paciente, tem também que ter o nome do procedimento e aqui embaixo a assinatura tanto do médico quanto do paciente, tá? Então, só para reforçar para vocês, quais são os pontos chaves os itens, né, na verdade, essenciais que devem conter um termo de consentimento, tanto cirúrgico quanto anestésico. Então, anota aí, ó, tem que ter o papel tem que ser timbrado, ou seja, tem que ter o logo da instituição. É necessário que tenha o nome do documento, é necessário que tenha o nome da cirurgia e é necessário que tenha a assinatura do paciente e a assinatura do médico. Então, tanto para um quanto para outro, os itens são os mesmos, tá? Bom, pessoal, o período transoperatório, então, ele começa quando o paciente é transferido para a mesa da sala de cirurgia, né, e termina já na recuperação anestésica. Então, depois que a gente fez toda aquela conferência, que a gente buscou o paciente lá no centro cirúrgico, para o centro cirúrgico, né, na verdade, nós buscamos ele lá na unidade de internação, é nesse momento, então, que a gente vai transferir esse paciente para a mesa de cirurgia. E aí, transferido para a mesa de cirurgia, termina-se o período pré-operatório e inicia-se o período transoperatório, tá? Transoperatório. Bom, quais são os cuidados de enfermagem, então, relacionados ao período transoperatório? O período transoperatório ele é um pouco mais complexo e vocês vão ter bastante oportunidade de ver isso acontecer lá na prática, no estágio, porque não é só o fato da gente chegar com o paciente, transferir esse paciente para a mesa operatória para ele começar a operar. Toda a estrutura tem que estar montada, então a sala precisa estar montada, né? É necessário que tudo esteja armado. Então, como eu coloquei aqui, ó, é necessário que a sala de cirurgia esteja adequada, né? Adequada, tanto para o procedimento cirúrgico quanto para o procedimento anestésico. Então, para o procedimento anestésico e cirúrgico. É necessário que seja um ambiente seguro e humano.
E o paciente tem direito a tudo isso, né? Então, o período transoperatório, ele vai se iniciar, lógico, quando o paciente é transferido para a mesa operatória, mas para nós da enfermagem, ele vai desde o início da montagem da sala. Então, para nós lá, quando o auxiliar de enfermagem vai buscar um paciente na unidade, antes dele ir buscar, ele tem que se certificar de que a sala está completa, de que todos os materiais solicitados pela equipe médica, né, pela equipe cirúrgica, estão disponíveis, todo o material solicitado pela equipe anestésica estejam disponíveis, para aí sim ele chegar com esse paciente e colocar esse paciente em mesa. Como que a gente vai saber isso? Existe uma documentação, ó, que essa documentação ela é própria do centro cirúrgico. Então, assim como tem a documentação do prontuário, nós temos uma documentação do centro cirúrgico, que se chama aviso de cirurgia e ficha pré-operatória da enfermagem, além da ficha de visita pré-operatória. Essas documentações aqui, normalmente são documentações que ficam no centro cirúrgico antes do paciente chegar. E é a partir delas que a gente consegue fazer a montagem da sala. Então, o aviso de cirurgia, ele é um documento em que são colocados todos os dados do paciente, né, a partir do agendamento daquela cirurgia. Então, o médico passa para nós todos os dados do paciente e coloca ali também tudo o que ele vai necessitar para aquela cirurgia. Então, o médico deixa bem claro para a gente tudo o que vai ser utilizado para que a gente consiga montar adequadamente aquela sala antes do paciente chegar. A ficha pré-operatória de enfermagem, a ficha de visita pré-operatória, são documentos que nem todos os hospitais têm, porque não é realizado em todos eles, mas nos que tem serve justamente para isso. O enfermeiro da unidade de centro cirúrgico faz uma visita um dia antes desse paciente operar, até o quarto dele, se for uma internação, né, de um dia antes, e aí ele verifica todas as necessidades do paciente. Então, vou colocar um exemplo para vocês. O médico agendou uma cirurgia que vai realizar a troca de um curativo e ele solicitou um tipo de curativo específico. Bom, é obrigação do auxiliar da sala operatória dispor, né, desse material em sala antes do paciente chegar. O enfermeiro passa um dia antes no quarto do paciente e vai conversar com esse paciente. Bom, ele identifica que esse paciente tem uma limitação de mobilidade, ou seja, ele faz uso de cadeira de rodas e ele não consegue se mover da cintura para baixo. Então, essa é uma necessidade percebida na ficha pré-operatória. A partir disso, nós da enfermagem lá, né, o auxiliar lá da sala operatória, vai disponibilizar tudo o que a gente tiver de recurso para melhor atender esse paciente. Então, para um paciente que não consegue se transferir sozinho de um lugar para o outro, porque tem os membros inferiores paralisados, é necessário que tenha mais de uma pessoa para fazer a transferência dele, da maca para a mesa de cirurgia quando ele chegar. Então, esse é um cuidado que a gente vai prever, né? É um cuidado que a partir das informações da ficha pré-operatória, a gente consegue prever o atendimento e disponibilizar o melhor recurso para aquele paciente. Bom, bem detalhado eu deixei aqui para vocês como é que a gente faz para montar a sala operatória. Então, a gente reúne todo o material necessário, específico para a cirurgia. É lógico que eu não vou passar para vocês aqui todos os materiais, aliás, não vou passar nenhum, porque cada cirurgia demanda uma coisa bastante, um tipo de material bastante específico, então não adiantaria eu colocar aqui para vocês. É necessário que a gente mantenha a sala limpa e organizada o tempo inteiro. Então, qualquer coisa que esteja desorganizada, faça uma poluição visual, por exemplo, é prejudicial para o momento. E a gente tem que abrir todo o material de maneira asséptica. Eu vou ver se eu encontro um vídeo para deixar aqui para vocês. Então, é fundamental lavar as mãos com água e sabão antes de manusear o material esterilizado, utilizar material com embalagem íntegra. Então, se eu vou abrir o material e eu vejo que tinha uma frestinha dessa embalagem rasgada, esse material já não está mais apto para ser aberto em mesa de cirurgia. A gente tem que certificar da validade e adequação da embalagem. Então, se eu desconfio que aquele material já está com a data de validade vencida, é necessário que a gente olhe, né, a validade antes da abertura do material. Trabalhar de frente para o material,
Porque quando a gente abre esse material para a cirurgia, a gente considera que esse material que está na mesa operatória, ele está estéril. E aí eu vou ter que recorrer ao conhecimento de terminologia que vocês têm. Vou pedir, inclusive, para vocês pesquisarem qual é a definição de estéril e qual é a definição de desinfecção. De qualquer forma, mais para frente a gente vai ter também essas definições lá na central de material, eu vou passar para vocês no final, mas já comecem a resgatar estes conceitos de esterilização e desinfecção, tá? Então, quando o material é estéril, é necessário que eu tenha cuidado para não encostar, porque uma vez que encostou, ele deixa de ser estéril. Por isso que a gente pede para trabalhar sempre de frente para o material. Manipular o material ao nível da cintura para cima, porque quanto mais alto, mais fácil é a visualização e menos risco de contaminar. A gente deve evitar tossir, espirrar, falar sobre o material que esteja aberto. A gente não faz movimentos sobre a área esterilizada, então se tem uma mesa aqui, eu não vou ficar cruzando o meu braço por cima da mesa. A gente sempre vai trabalhar em ambiente limpo, calmo, seco e sem corrente de ar. A gente deve manter certa distância entre o corpo e o material a ser manipulado e obedecer os demais princípios de asepsia. Quais seriam? Bom, uma embalagem suja externamente não garante, por exemplo, que ela esteja estéril, então é necessário que a gente troque o material, que a gente não utilize esse material sujo mesmo que externamente, tá? Então, são todos esses os princípios de cuidados voltados para a sala de cirurgia, tá? E quais são os cuidados voltados para o paciente? Vejam, então lá o paciente chegou, a gente já fez tudo aquilo. Colocamos o paciente em mesa operatória, não é? A gente vai, aliás, antes do paciente chegar, a gente vai organizar tudo. Esse slide aqui, a gente vai organizar tudo, a gente vai abrir o material, a gente vai certificar que esteja tudo disponível. Quando o paciente chega, a gente vai receber o paciente na sala operatória, realizar novamente a identificação. A gente vai atentar-se à temperatura da sala, porque o paciente pode ter frio. Então, a gente oferece cobertor ou manta térmica ao paciente, que é aquele equipamento que eu mostrei anterior. A gente realiza a monitorização do paciente através do monitor multiparamétrico que eu mostrei para vocês na aula anterior. A gente vai auxiliar o anestesista na indução anestésica, então, eu vou oferecer todo o material para intubação do paciente ou para anestesia RAC, eu vou especificar melhor para vocês, vou deixar 2 vídeos depois que mostra o que é cada um. A gente faz a transferência do paciente da maca que o auxiliar trouxe para a mesa de cirurgia. Então, veja, eu já sabia que nesse paciente, como a enfermeira fez a visita pré-anestésica, pré-cirúrgica nele, a gente sabe que esse paciente tem dificuldade de mobilidade, então ele tem limitação de movimentação. Nessa hora de fazer a transferência do paciente da maca para a mesa cirúrgica, é necessário que eu tenha ajuda, e eu já sabia disso. Então, tudo isso faz parte da estratégia que a gente usa para auxiliar melhor as deficiências do paciente. Então, garantir que a pele do paciente não fique em contato com as partes metálicas da mesa. Lembra que a gente colocou lá na primeira aula? Auxilia o cirurgião no posicionamento. Então, coloca todos aqueles acessórios da mesa se for necessário. Quando da utilização de posicionadores, é a gente que oferece aqueles coxins. Então, tanto os coxins que eu mostrei para vocês, que são coxins de silicone, quanto coxins feitos de lençol mesmo, ou feito de colchão casca de ovo, tanto faz, tá? A gente dá bastante atenção com os olhos do paciente, porque o paciente vai estar sob anestesia, então os olhos não podem ficar abertos, as orelhas não podem ficar pressionadas, assim como o nariz. Caso o paciente utilize uma posição ventral, também não pode ficar pressionado, tá? Na falta de coxinha apropriada, a gente usa o recurso que o hospital tem, seja lençol, travesseiro, colchão caixa de ovo, ou outro material disponível no hospital. A gente vai garantir a segurança do paciente, mantendo sempre o cinto de segurança que eu já mostrei para vocês como é que é. A gente garante que o paciente esteja com a placa dispersiva antes do início do procedimento cirúrgico. Então, lembra lá do bisturi elétrico? Aquela placa autoadesiva? A gente confere sempre a equipe médica. É necessário, se a gente está trabalhando todos juntos na mesma sala, que a gente conheça,
tanto o nome do cirurgião quanto o nome do anestesista. E a necessidade da utilização de antibiótico profilático. Então, aqui é um novo conceito que eu vou passar para vocês. Até agora, vocês viram nas clínicas a utilização de antibiótico terapêutico, ou seja, terapêutico significa que o paciente está tratando algum problema. Aqui, para o centro cirúrgico, nós temos um outro conceito, é o antibiótico profilático, ou seja, ele ainda não tem um problema e eu quero prevenir que ele tenha. Então, o antibiótico profilático é isso, é uma prevenção. O paciente não tem infecção e eu não quero que ele tenha devido àquela cirurgia. Então, se eu não quero que ele tenha, eu vou administrar um antibiótico antes dele fazer essa cirurgia. Então, é necessário que a gente confira isso antes do paciente começar a cirurgia propriamente dita. A gente marca, né, os tempos decorridos de tudo. Então, que hora que iniciou a anestesia? Que hora que foi feito o antibiótico? Que hora que começou a cirurgia propriamente dito? E durante o procedimento, a gente sempre vai abrir o material necessário de forma asséptica e manter um ambiente limpo e organizado durante todo o procedimento cirúrgico. Então, caiu uma gaze suja de sangue no chão, imediatamente o auxiliar retira ela do chão, joga ela no lixo e limpa aquela região, porque todo material biológico é um material com mais propensão de infecção. Então, se eu tenho muito material biológico solto pelo chão, aquilo gruda no pé de alguém, aquilo sai, aquela pessoa sai andando para o centro cirúrgico, eu vou levando material biológico para o centro cirúrgico inteiro e eu posso sim levar infecção, levar, né, um material propenso a proliferar infecção para vários lugares. Então não há essa necessidade, a gente tem sempre que tentar manter o ambiente mais limpo e organizado possível durante a cirurgia. Depois que termina a cirurgia, a gente tem que manter esse paciente limpo. Então, o médico operou, eu fui lá, anotei tudo, o horário que ele terminou, ele realizou o curativo, e o médico sai de cena e muitas vezes deixa o paciente com sujidade de sangue ou com sujidade de fezes, dependendo do tipo da cirurgia. Então, é necessário que a gente mantenha o paciente limpo e vestido, preservando sempre a intimidade do paciente. A gente depois auxilia, depois que termina a cirurgia, a gente auxilia o anestesista, a hora que o paciente vai acordar da anestesia, e aí a gente faz a transferência dele, né, da mesa cirúrgica para a maca novamente e encaminha esse paciente para a sala de recuperação anestésica. Vejam, tudo isso é o momento intraoperatório. O momento intraoperatório ele só termina quando o paciente chega na sala de recuperação anestésica. E nós temos papel fundamental, como vocês estão vendo, em todo esse período. Outro detalhe bastante importante durante o período intraoperatório, pessoal, e aí eu deixei em destaque aqui para vocês, que é algo que vocês vão ver que é novo também, é o checklist de cirurgia segura. Isso é uma determinação da Organização Mundial da Saúde, que é essa OMS que vocês estão vendo aqui, e ela foi implementada para garantir que todo o processo cirúrgico do paciente, desde a indução, antes, né, da indução da anestesia, até o pós da cirurgia, até assim, o momento que termina a cirurgia, tudo aconteça de forma adequada para o paciente. Então, essa determinação da Organização Mundial da Saúde, ela é seguida por todos os hospitais do Brasil e do mundo também, porque ela é uma organização mundial da saúde, então todo mundo segue esses preceitos e alguns questionamentos são feitos para garantir que a cirurgia do paciente seja o mais segura possível. Quais são esses preceitos? Aqui, ó. Esse daqui é um checklist feito pela organização, né, a partir da campanha de cirurgia segura, e que sofreu algumas modificações de acordo com o hospital, mas que sempre seguem esses preceitos. Tudo isso que tem aqui tem que conter no checklist do hospital, tá? No checklist que o hospital utiliza. O hospital pode incrementar, mas o básico, que é isso aqui, tem que ter. Então, qual é o básico? Olha lá, antes de começar a anestesia, ou seja, o paciente chegou pra gente lá na sala operatória, ele foi colocado em mesa operatória, e o médico anestesista vai começar a fazer a
anestesia. Então, antes disso, antes dele começar a fazer a anestesia, a gente tem que confirmar a identificação do paciente, o local onde a cirurgia vai ser feita, o procedimento que vai ser feito e se tem o termo de consentimento informado já assinado com aqueles itens que eu disse para vocês. Se é um documento timbrado, se tem o logo da instituição, se tem o nome do documento, se tem o nome do procedimento, se tem a assinatura do paciente e se tem a assinatura do médico. Então, tudo isso tem que ser conferido antes da indução da anestesia. Também é visto o sítio cirúrgico, se está demarcado o lado correto, ou se não se aplica, então se não for um órgão duplo não precisa, tá? É realizada a checagem dos equipamentos de anestesista para ver se está tudo em bom funcionamento e é colocado o oxímetro de pulso no paciente, ou seja, feita aquela monitorização do paciente. Também é confirmado se o paciente tem alergia, se tem histórico de difícil intubação ou se já aconteceu de broncoaspiração em algum momento. Se há risco de perda sanguínea e se há sim risco se o paciente tem um acesso venoso periférico já funcionado. Então, a hora que o paciente vai passar para a mesa de cirurgia, é importante que a gente faça estas confirmações e garanta que tudo isso daqui esteja ok antes do médico iniciar a anestesia. Se tudo estiver ok, o anestesista inicia a anestesia e aí a gente vai partir para a segunda fase do checklist, que é o checklist antes de começar a cirurgia. Então, o paciente já está anestesiado, a gente vai ver se a gente conhece todos os profissionais que estão na mesa operatória, né, que vão operar. O cirurgião e o anestesista, juntamente com a enfermagem, eles conferem novamente se o paciente está correto, se o local da cirurgia a ser feito está correto, se o nome do procedimento está correto. A gente faz também, ó, a antecipação de eventos críticos. Então, o cirurgião vê se não falta nenhum equipamento ou nenhum material para ser utilizado, o anestesista a mesma coisa e a enfermagem a mesma coisa. A gente tem que garantir que todos os instrumentos, que todos os equipamentos e que todos os materiais estejam disponíveis, porque nesse momento o paciente já está anestesiado. Aqui também a gente confirma se foi feito o antibiótico profilático, porque se ele é profilático, ele tem que ser feito antes, prévio. Não adianta o médico fazer o antibiótico depois que a cirurgia já começou. Então, tem que ser feito antes da cirurgia começar. E também a gente verifica se durante a cirurgia o médico não vai ter necessidade de ver algum exame de imagem, se esse exame de imagem está disponível. Então, às vezes o paciente realizou fora do hospital um raio-x, trouxe esse raio-x para o hospital e a gente, a hora que foi buscar o paciente lá no quarto, esqueceu de trazer para o centro cirúrgico. Não adianta nada um raio-x no quarto e o paciente em mesa operatória. Então, antes de cortar o paciente, ou seja, de dar o primeiro corte para iniciar a cirurgia, é necessário fazer todas essas confirmações. Aí o médico começa a operar e antes do paciente sair de sala operatória, a gente tem que confirmar algumas coisas. Bom, tinha uma previsão de um procedimento. Será que o procedimento continuou o mesmo? Então, o médico vai confirmar se realmente o que ele previa foi feito. A gente vai fazer a contagem das compressas dos instrumentais e agulhas, porque às vezes uma cirurgia que abre o abdômen, por exemplo, o médico pode esquecer uma gase lá dentro. Então, se eu abrir 10 gases na mesa, o médico tem que devolver 10 gases no final da cirurgia. Se ele devolve 9, a gente tem que procurar essa gase, porque ela pode ter ficado dentro do abdômen do paciente. E se ela ficar dentro do abdômen, com certeza o paciente terá uma infecção e uma complicação pós-cirúrgica. Agulha que a gente abre para fazer a sutura, a mesma coisa. Então, tudo isso tem que ser garantido antes de o paciente ir para a recuperação anestésica. Bom, dependendo da cirurgia, o médico vai tirar um pedacinho para fazer biópsia. Aquilo ali tem que estar confirmado. Aquele pedacinho é para biópsia mesmo? A gente também vai fazer o relato de algum problema. Embora a gente tenha conferido antes, os equipamentos podem quebrar durante o procedimento. E se ele estiver quebrado, ele precisa ser separado. Então a gente também relata aqui. E aí, a equipe inteira, cirurgião, anestesista e enfermagem, analisa os pontos importantes de recuperação anestésica desse paciente. Ó,
Às vezes é uma cirurgia de membro inferior e o médico quer que o membro fique elevado. É nesse momento, antes de ir para a sala de recuperação anestésica, que eu da enfermagem vou confirmar com o cirurgião, doutor, alguma indicação especial para a recuperação desse paciente? Ele vai dizer sim, eu quero que o membro operado fique elevado. Então a gente vai, além, né, de fazer a ação, nós vamos também informar na passagem de plantão lá para o pessoal da recuperação anestésica que esta é uma recomendação cirúrgica. Bom, especificamente sobre o antibiótico profilático, eu deixei aqui para vocês o que é, tá? Só para vocês terem ideia e para a gente retomar um conceito que eu não sei se vocês tiveram ou não, se não tiveram a gente vai ter, que é a definição de infecção de sítio cirúrgico. Então, antibiótico profilático nada mais é do que prevenção, né? Então, a profilaxia é geralmente indicada para cirurgias com potencial de contaminação e ela é profilática justamente porque a gente não quer que aconteça uma infecção. E infecção do sítio cirúrgico é definida pelo Ministério da Saúde como o processo infeccioso que acomete tecido, órgão e cavidade abordada em procedimento cirúrgico. É vista como um sério problema, não só de retardo da cicatrização da ferida, como também na demora no internamento do paciente a alto custo hospitalar, sendo a segunda infecção mais frequente após 5 a 7 dias da cirurgia, podendo ser limitada ao sítio cirúrgico de 60% a 80% ou afetar o paciente a nível sistêmico. O que é isso? Infecção do sítio cirúrgico, então, é a infecção que acontece no local onde o paciente operou, diferente de uma infecção hospitalar, por exemplo, que pode acontecer na corrente sanguínea. Então, se o paciente passou por um processo cirúrgico e o local da cirurgia infectou, significa que ele teve uma infecção de sítio cirúrgico. Por isso é que é feita a antibiótico profilaxia, para tentar evitar que aconteça uma infecção de sítio cirúrgico. Então, peguem bem essa definição de infecção de sítio cirúrgico, porque ela é uma pergunta de prova normalmente, tá? A gente costuma abordar esse tema em prova. Bom, eu vou aqui dar continuidade então, já que a gente entendeu o que é infecção de sítio cirúrgico, é importante que a gente saiba qual é a classificação das cirurgias relacionadas ao potencial de contaminação dela. Então, a gente, na verdade, vai ter algumas classificações de cirurgia. Elas podem ser classificadas enquanto cirurgia por potencial de contaminação, em que ela vai ser limpa, pode ser potencialmente contaminada, pode ser contaminada ou pode ser uma cirurgia infectada. Se for uma cirurgia limpa, é uma cirurgia que foi programada, por isso que está aqui, cirurgia eletiva, né? Normalmente é uma cirurgia fechada, sem a presença de dreno, e é uma cirurgia não traumática. Então, cirurgia limpa é uma cirurgia que acontece programada. Ela vai ser fechada, sem a presença de drenos e não traumática. Uma cirurgia potencialmente contaminada é uma cirurgia com drenagem aberta lá, penetração dos tratos digestivo, respiratório ou urinário, mesmo sem contaminação. Então, se o paciente fez aqui, só para deixar como exemplo para vocês, na cirurgia limpa, seria uma cirurgia de pele. Então, o paciente veio tirar um lipoma da pele, veio tirar uma verruga da pele, tá? Cirurgia simples assim. Cirurgia potencialmente contaminada já tem drenagem aberta lá, penetrou o trato digestivo. Então, o paciente que fez, por exemplo, uma cirurgia de redução do estômago, mexeu no trato digestivo, ela já é potencialmente contaminada. Ou então ela veio fazer uma cirurgia para drenar o pulmão, já é potencialmente contaminada. Ou veio fazer uma cirurgia de retirada de cálculo urinário, né? Já é uma cirurgia potencialmente contaminada. Quando que ela é considerada uma cirurgia contaminada? Lá, realizada em tecidos abertos e recentemente traumatizados, presença de inflamação local ou contaminação a partir do tubo digestivo. Então, uma cirurgia, por exemplo, de hemorroida, é uma cirurgia que acontece no trato gastrointestinal e ela é já considerada uma cirurgia contaminada por estar sendo realizada no trato gastrointestinal. Então, uma cirurgia de hemorroida, por exemplo, pode se encaixar em uma cirurgia contaminada. E por último, uma cirurgia infectada. Aqui o nome já diz, tem a presença de infecção. Então, ela é realizada em qualquer tecido ou órgão em presença de processo infeccioso. Cirurgia de reto, cirurgia de ânus com presença de secreção. Então, aqui é uma hemorroida, né?
Nesse caso de contaminado, eu coloquei para vocês uma hemorroida. A hemorroida está infectada? Não. Então, ela não é uma cirurgia infectada, é uma cirurgia contaminada. Agora aqui, cirurgias do reto. O paciente tem um abscesso perianal. Abscesso significa que ele tem secreção. Então, um abscesso perianal ou retal é uma cirurgia infectada, tá? Então, não confunda. Uma hemorroida é uma cirurgia que não é contaminada. Um abscesso retal, sim, é um abscesso, então ele é infectado. As cirurgias ainda podem ser classificadas quanto à urgência, quanto à finalidade, porte, né? Desculpa, aqui tá errado aqui para vocês, tá? Então, ó, é quanto à urgência, quanto à finalidade e quanto ao porte. O porte deveria estar aqui, saiu de configuração, tá? Então, aqui, ó, quanto à urgência, ela pode ser eletiva, ou seja, agendada. Ela pode ser de urgência, se acontecer entre 24 e 48 horas, ou de emergência, que é uma situação crítica, normalmente acontece na hora que foi detectada. Então, até 24 horas, não. Ela tá ali, o médico viu que tem que operar, ele já vai operar, não pode esperar nenhum minuto, tá? Precisa já operar. Então, emergência é uma situação crítica. Urgência pode acontecer entre 24 e 48 horas e eletiva é aquela agendada. Quanto à finalidade, pode ser curativa, pode ser paliativa, diagnóstica, reparadora ou reconstrutora. Então vamos lá, curativa. Tinha um problema de apendicite, o apêndice estava inflamado. Retirou o apêndice, curou, acabou o problema. Paliativa, aquele paciente que não consegue mais comer por si e precisa fazer uma boca artificial no estômago, ou seja, uma gastrostomia. É paliativo, né? Diagnóstico. O paciente está com uma dor abdominal, não sabe o que é, e vai abrir a barriga para tentar descobrir qual é o problema, uma laparotomia exploradora. Então, não sabe qual é o problema. Uma cirurgia reparadora é aquele paciente que fez, por exemplo, tá com uma parte do corpo queimada e vai repor a pele daquela região. Então, vai fazer um enxerto de pele, por exemplo. Vai reparar um local que estava ruim. E uma cirurgia reconstrutora, normalmente são as cirurgias plásticas. Então, um paciente perdeu uma mama e vai fazer uma reconstrução de mama. Então, perdeu a mama por um câncer, vai fazer uma reconstituição de mama. Ela é reconstrutora, tá? E quanto ao porte, lembra que o porte tem que estar escrito aqui embaixo, ela pode ser de pequeno porte, de médio porte, de grande porte. Isso vai ser determinado pela perda sanguínea. Então, pequeno porte, uma pequena probabilidade de perda sanguínea. Médio porte, média probabilidade de perda sanguínea. E grande porte, uma alta probabilidade de perda sanguínea. Só como exemplo, então, um pequeno porte, uma mamoplastia, significa que a paciente pode perder pouco sangue. Médio porte, uma prótese de quadril, ou seja, vai mexer em um osso grande, ele pode perder aí uma quantidade significativa de sangue. E grande porte, uma cirurgia do coração, que há sim a probabilidade de grande perda sanguínea. Então, a classificação das cirurgias, elas podem ser em relação à contaminação, em relação à urgência, em relação à finalidade e em relação ao porte, certo? Também temos os tempos cirúrgicos, que a gente tem que ficar ligado lá na sala operatória para a gente não se perder durante o atendimento do paciente. Então, o tempo cirúrgico, ele vai ser a diérese, a hemostasia, a exérese e a síntese. A diérese é o rompimento da continuidade dos tecidos, ou planos anatômicos para atingir uma região ou órgão. Então, a diérese é quando o médico está cortando para acessar o local cirúrgico. Hemostasia é quando ele corta, ele já tem que fazer, né, deter ou prevenir o sangramento. Então, é a esse momento que ele faz a cauterização de alguns vasinhos. E é aqui, ó, na hemostasia, que ele tem a necessidade de utilizar pinças, né, que fazem ligaduras de vasos, ou que ele usa aquele bisturi elétrico que vocês viram lá na primeira aula. Então, o bisturi elétrico, ele é muito utilizado aqui para hemostasia. E qual que é o nosso papel aqui, principalmente? Se a gente sabe o tempo cirúrgico que o médico está, a gente sabe que neste momento da hemostasia, ou seja, logo após o corte, o bisturi elétrico tem que estar disponível.
Então, o bisturi elétrico tem que estar funcionando, o paciente tem que estar com a placa dispersiva, o equipamento tem que estar de acordo para que o médico consiga utilizar. E aí depois vem a exeres, ela também denominada como cirurgia propriamente dita. O médico veio retirar o apêndice, e a hora que ele retira o apêndice é a exeres. Então, retirou o apêndice, terminou o problema, curou o paciente. Mas também pode ser a hora da gastrostomia, pode ser aquela corretiva relacionada à mamoplastia, ou pode ser diagnóstica, aquela relacionada à dor abdominal, que o paciente não sabe o que tem, a hora que o médico descobre, significa que ele faz a exeres. E depois que ele tira o problema, ele faz a síntese, que é a união dos tecidos. Então, nesse momento, a gente tem que estar ligado porque o médico vai fazer a síntese através da sutura, não é? Ele vai costurar o paciente para fechar o procedimento. Se ele não tiver gaze, se ele não tiver fio de sutura disponível, ele não consegue suturar. Então, a gente tem que estar ligado nos tempos para a gente saber qual tipo de material que o médico vai utilizar